Olá, pessoal. Sou o Joaquim de Física, para quem não lembra, né? E estou fazendo esse vídeo para a gente fazer uma revisão dos assuntos que já foram propostos para vocês nessas 2 semanas que a gente está em isolamento. E vamos começar pela atividade que fala, pelo assunto que fala de dilatação térmica, tá? Lembrando que a gente já havia trabalhado temperatura, né, as escalas termométricas, falando sobre o termômetro, como é que ele funciona, a questão do equilíbrio térmico. Então, tudo isso foi dito em sala de aula antes da gente entrar na quarentena. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dilatação térmica, tá? Vamos começar pelo sólido, mas lembrando que toda a matéria, né, tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, eles se dilatam, né? Então a gente vai trabalhar cada estado físico da matéria separadamente, né? Então vamos começar com a dilatação térmica dos sólidos. Então eu mandei para vocês uma atividade, um material na Classroom e botei também no grupo do WhatsApp e no grupo do... Só um minutinho. Botei para vocês no grupo do WhatsApp e no grupo do Google, né? Sim, e também falei sobre para vocês do livro, né? Todo esse assunto ele tem também no livro. Então, eu já até coloquei um material que eu enviei para vocês, está um pouco diferente desse que eu vou trabalhar aqui, mas o assunto é o mesmo. Então, vocês têm imagens, né? As imagens, você tem aqui na sua direita os efeitos da dilatação térmica, né? Então, quando aquecido, os trilhos do trem, eles tendem a se dilatar, a se expandir. Quando os trilhos eles esfriam, né? A temperatura diminui, eles tendem a se contrair. Então, o que diz aqui? O aumento, né, de temperatura, em geral, acarreta um aumento nas dimensões do corpo. Então, o corpo, nós lembramos que a gente vive num mundo, né, tridimensional. Então, ele tem 3 dimensões. Então, o corpo ele se dilata nas suas 3 dimensões, né? Altura, largura e comprimento. Mas aqui nós vamos trabalhar as dimensões separadamente, tá? Então, aqui a gente tem imagens que mostram o efeito da dilatação térmica, né? Vocês viram que, nesse caso aqui à direita, os trilhos eles ficaram tortos, né? Isso porque não foi colocado as juntas de dilatação, que você vê bem do lado esquerdo, né? Você vê que essas juntas, né, que são esses espaçamentos, eles estão aí justamente para quando o trilho do trem se dilatar, ter espaço para ele se dilatar, né? E eles são fundamentais, importantes, né? Repare o que aconteceu com os trilhos quando, nesse caso, provavelmente não deveriam ter colocado as juntas de dilatação. A mesma coisa acontece com as pontes, né? A gente vê aqui nas pontes, você andando aqui na cidade de Teresina, nas pontes que vocês passam, vocês veem que tem também uns espaçamentos, né? Transversais. E ali também são as juntas de dilatação, né? Porque uma ponte daquela, né? A gente vê perto do Liceu ali, está sendo construído no mercado do peixe, está sendo construído aquele viaduto. E aí você percebe, vocês já tiveram a oportunidade de passar por lá, percebam que a estrutura ela é composta por grandes espessuras de ferro, né? Grandes estruturas metálicas, né? Com espessuras bem grossas. Então, o esqueleto das pontes, daquele viaduto, é todo feito de ferro, né? E o ferro ali, quando ele está, nós vemos uma cidade que é bastante quente, né? E aí, quando por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, quando a temperatura chega ao ápice, então aquele ferro que está ali dentro do concreto, ele se dilata. Se não tiver
espaço para se dilatar, a estrutura vai rachar, né? Pode vir a desabar depois. Então, as juntas de dilatação, elas servem justamente para ter um espaço para o corpo se dilatar. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, nós primeiramente vamos trabalhar com a dilatação térmica linear, que é a dilatação térmica em uma direção, né? Então, vamos trabalhar primeiramente o comprimento. Mas sabemos que o corpo, ele é tridimensional, tá? Então, no geral, quando eu aqueço o corpo, vocês estão vendo aí que eu tenho um bloco, ele está a uma temperatura inicial, T0. Quando ele é aquecido, ele vai se dilatar. Ele vai aumentar, ele vai ter um aumento em todas as suas dimensões. Altura, comprimento e largura. Tá? Até ele se aquecer a temperatura final. Então, isso é o que acontece em geral. Mas nós vamos, primeiramente, trabalhar com a dilatação térmica linear, em uma direção. Tá? Nesse caso, o comprimento, que eu vou chamar de L. Então, imagina que eu tenho uma barra, né? Uma barra, ele tem um comprimento inicial, L0, tá? Esse zero ao lado do L é para simbolizar que é o comprimento inicial. Então, eu vou aquecer essa barrinha de ferro. Quando eu aqueço, ela vai se dilatar. Então, ela vai aumentar o tamanho dela, né? Percebam que o tamanho que aumentou aqui, ó, ele vai ficar, né, de vermelho. Então, quando eu aqueço, ela vai para um outro comprimento, que é esse de baixo, que eu chamei de L, né? Sem a bolinha, que é para simbolizar o comprimento final da barra. Então, ela estava inicialmente com um comprimento inicial, a uma certa temperatura. Eu aqueci, o comprimento dela aumentou, né? Até um tamanho que eu chamei de comprimento final. Então, percebam que quanto foi que aumentou a barrinha de ferro? Então, é o que está de vermelho aqui, né? Esse foi o tamanho do comprimento da barra que aumentou. Tudo bem? Então, esse tamanho aqui é chamado de ΔL, ou variação do comprimento. Tá? É a dilatação térmica linear. Foi o quanto aumentou o comprimento da barra. Então, como é que a gente calcula esse ΔL, né? Por exemplo, a gente saber o tamanho do espaçamento que a gente tem que deixar entre os trilhos, por exemplo, né? Qual o tamanho que eu devo deixar? Então, a gente tem que calcular, né? Eles fazem as projeções, a temperaturas extremas, até o máximo que pode chegar, né? E aí eles fazem uma previsão para deixar um espaço, né? Uma margem de segurança. Então, é importante eles saber o quanto, né? Essa barreira de ferro aqui ela vai aumentar. Então, a brincadeira agora é essa, né? Para a gente calcular a variação do comprimento da barra, que é chamada de dilatação térmica linear. Então, para a gente calcular esse ΔL, né? Aqui, né? Eu estou colocando para vocês o significado no material de vocês também tem, né? É importante a gente aprender o conceito de cada símbolo desse, né? Cada grandeza dessa, né? L0 comprimento inicial, o L é o comprimento final, o ΔL é a dilatação linear. Então, para a gente calcular a variação da dilatação, né, o quanto aumentou aquela barra de ferro, nós vamos utilizar essa expressão matemática, né, que eu coloquei aqui para vocês. ΔL, que é a variação linear, é igual ao comprimento inicial da barra vezes, vixe, apareceu uma letrinha, essa letrinha aqui é o alfa, né, a letra grega, e ele quer dizer coeficiente de dilatação térmica linear do material. E nós sabemos que existem vários tipos de material, e cada material se comporta de um jeito diferente. Então, esse coeficiente, ele depende do tipo de material que está sendo utilizado. Ah, é uma barra de ferro, é uma barra de alumínio, é uma barra de cobre. Então,
ferro, cobre, alumínio são materiais diferentes, então eles se dilatam diferentemente um do outro. Então esse coeficiente ele depende do material, vezes a variação da temperatura que a barra sofreu. Tá? Então essa é a expressão matemática para a gente calcular a variação do comprimento sofrida por uma barra. Tá? E aqui ele está completando para vocês, né? Na expressão acima, o alfa é uma constante de proporcionalidade que depende do material, como eu falei, e é denominada de coeficiente de dilatação térmica linear do material. Ok? Eu vou avançar aqui os slides. Antes só para você entender o significado, tá? O significado do coeficiente de dilatação térmica linear. Então, tomemos, por exemplo, o ferro. Então, o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Esse número é um número pequeno, né? Graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1 é a unidade do coeficiente. Tá? Então, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que 1 metro, né? Se eu tenho uma barra de ferro de 1 metro, quando ela sofre a variação de temperatura de 1 grau Celsius, ela vai aumentar no seu tamanho 1,2 vezes 10 a menos 5 metros. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando uma barra de ferro de 1 metro sofre a variação de 1 grau Celsius, ele vai aumentar essa quantidade aqui, o seu tamanho, né? Uma quantidade muito, muito pequena. Tá? Então, isso aí é o que quer dizer o significado do coeficiente de dilatação. Então, eu vou só passar aqui, no final, tem uma atividade, né? Para a gente calcular a variação de comprimento que uma barra sofreu. Então, eu disse, um fio metálico tem 100 metros de comprimento e coeficiente de dilatação linear coeficiente de dilatação linear igual a 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, 1,7 vezes 10 a menos 5 é o tamanho que uma barra de 1 metro desse fio vai aumentar quando ela vai sofrer a variação de 1 grau Celsius. Tá? Então, isso aqui é o coeficiente de dilatação linear desse fio metálico. A variação de comprimento desse fio, quando a temperatura varia em 10 graus Celsius, então, tem um fio de 100 metros, ele variou a temperatura dele em 10 graus Celsius. Logo, né, aumentou a temperatura, ele vai se dilatar. Ele se dilatou. Quero saber qual foi o comprimento que aumentou nesse fio de 100 metros. Então, aqui eu tenho as alternativas e vamos para a solução. Então, antes de começar qualquer questão de física, e isso já é uma dica para quem vai fazer vestibular, o Enem. Quando você lê a questão, você já vai escrevendo no ladinho lá da folha, do caderno, os dados que você está lendo na questão. Tá? Por quê? Porque depois que você leu a questão, você tirou os dados, então você não precisa ficar lendo a questão novamente. Né? Você ganha tempo, tá bom? Porque você já tirou os dados da questão. E aí é importante a questão da interpretação, porque ao ler a questão, para tirar os dados, você tem que saber quais são os dados que aquela questão está lhe fornecendo. Então vamos lá. Ele diz, um fio metálico de 100 metros. Então 100 metros é o comprimento inicial. Então eu coloquei aqui, né? Primeiro dado, né? L0, que é o símbolo do comprimento inicial, é igual a 100 metros. Aí ele diz, ó, o coeficiente de dilatação linear. Coloquei, né? O valor do coeficiente de dilatação linear. Aí ele quer saber a variação de comprimento desse fio, a variação de comprimento, o ΔL. Quando a temperatura varia em 10 graus. Então ele já está dizendo qual foi a variação da temperatura. Né? ΔT, 10 graus. Tá. Então, a aplicação direta da fórmula. Qual é a fórmula? Né? Vai aparecer para vocês. A variação de comprimento que esse fio metálico sofreu
nada mais é que o produto do comprimento inicial, o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Então, eu tenho todos esses dados aqui, ó, na esquerda. Eu vou substituí-los na fórmula, né? Então, vai ficar ΔL igual a 100 vezes 1,7 vezes 10 a menos 5 vezes 10, que é a variação de temperatura. Então, existem várias maneiras da gente resolver essa expressão matemática. Eu coloquei aqui uma forma para tentar, para que vocês entendam da melhor forma possível, tá? Então, primeiro aqui, já apareceu esse número de potência de 10, e isso vocês já, ano passado vocês viram, esse ano vão ver. E próximo ano, terceiro ano, vocês vão trabalhar quase que 80% dos cálculos vão ser potência de 10. Então, vamos nos acostumar e vamos aprender, tá? Então, primeiramente aqui, eu vou multiplicar o 100 vezes o 10, tá bom? Porque toda multiplicação é a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu vou multiplicar 100 vezes 10. Então, vai ficar 1.000 vezes 1,7 vezes 10 a menos 5. Tá. Eu vou colocar esse 1.000 em potência de 10, tá? Já fica como uma revisão para vocês. 1.000 em potência de 10, né? Como é que fica? Bom, vai ficar 1 vezes 10 a 3. Como eu só tenho um número 1 e 3 zeros, né? O expoente é a quantidade de zeros que eu tenho no número. Então, 10 elevado a 3, porque eu tenho 3 zeros. Ou minha vírgula vai andar 3 casas para chegar lá no 1. Então, 1.000 em potência de 10 é 1 vezes 10 a 3, vezes 1,7 vezes 10 a menos 5. E aí, anotem esses passo a passo que eu vou passar para vocês. Multiplicação em potência de 10. Como é que a gente faz? Multiplica a mantissa, ou a parte decimal, que é esses números que estão na frente, né? No caso, 1 vezes 1,7. Tá? São as mantissas dos números. 1 vezes 1,7 vai dar 1,7. Vezes 10, eu conservo a base 10 e subtraio os expoentes. Ó, 3, o expoente do 1.000 é 3 e o expoente do coeficiente é menos 5. Então, 3 menos 5 vai dar o quê? Menos 2. Então, a variação de comprimento desse fio é 1,7 vezes 10 a menos 2 metros. E a gente já chegou numa resposta. Mas percebam que lá nas alternativas eu não tenho esta resposta, né? E isso vocês vão se deparar bastante em provas e vestibular, no Enem, né? Às vezes o valor que você encontra lá, você tem que ainda fazer uma adaptação para chegar a uma resposta, né, das alternativas. Então percebam que ele dá em milímetro, né? Milímetro, a potência, o milímetro, o mili, que é o prefixo, né? Ele equivale a uma potência de 10 elevado a menos 3, tá? A um expoente menos 3. Aqui eu tenho, né, 10 a menos 2, um expoente menos 2. Então, para eu deixar esse expoente menos 3, eu vou ter que andar com a vírgula uma casa, né? Nesse caso, eu vou andar para a direita. Então, quando eu ando com a vírgula uma casa para a direita, meu expoente vai de menos 2 para menos 3. Então, a vírgula está entre 1 e o 7. Então, eu vou passar ela para a direita do 7. Quando eu faço isso, o meu expoente ele vai para menos 3. Tá? Então, andei uma casa, meu expoente foi para menos 3. Né? Coloquei um número a mais lá no expoente. Então, 10 a menos 3 equivale ao prefixo mili. Então, eu vou substituir, né, a
potência 10 a menos 3 pela letrinha M, né, que simboliza o mili. Então, 17 milímetros. A resposta é a letra A. Tá bom, pessoal?